Maravilha, maravilha, é isso mesmo, sabe? Existe uma série de fatores e eu acredito que nós, os espíritas, nós queremos divulgar a doutrina. Mas divulgar a doutrina não quer dizer que a gente está chamando a pessoa para se salvar, ou, com todo respeito, eu estou colocando isso, a gente não está chamando a pessoa para que ela alcance o reino dos céus nesse sentido. A gente não está chamando a pessoa porque só aqui, somente aqui, é que você vai ter o olhar de Deus ou ter a bênção de Deus. Essa confusão de espiritismo com religião, essa coisa de limitar o espiritismo à religião, ela atrapalha? Como é que vocês enxergam essa realidade? Porque é impressionante como as pessoas dizem assim. Olha só como muitas pessoas dizem. Ah, eu não vou lá nessa casa porque eu sou católico, ou eu não vou lá porque eu sou evangélico. Então, a pessoa ela já traz na mentalidade dela, acredito passado aí de geração para geração, essa ideia de que sendo o espiritismo uma religião, é como se ela fosse oposta à religião do outro. E quando a gente lê Allan Kardec, a gente vê tanta coisa diferente que ele dizia. Ele dizia, inclusive, que a pessoa podia ser católica e frequentar um centro espírita. Ele chegou a responder no livro Que é o Espiritismo a um padre, chegou a responder da seguinte maneira: o espiritismo não é uma religião, e tanto não é, que no espiritismo existem adeptos de todas as crenças. Essa colocação de Kardec é interessante porque ela fala de algo chamado universalismo da doutrina. O maior sonho de Allan Kardec era que as pessoas continuassem sendo bons evangélicos, bons católicos, bons budistas, bons isso ou aquilo, mas tivessem na doutrina espírita um instrumento científico e filosófico de explicação da sua fé, de explicação do sobrenatural que eles vivem. É muito comum se falar do sobrenatural e Kardec estava dizendo, não, não é sobrenatural, é natural. Faz parte da lei da natureza se comunicar com espíritos, faz parte da lei da natureza a existência de Deus, faz parte da lei da natureza o corpo espiritual, faz parte da lei da natureza a lei de progresso, a lei de causa e efeito, faz parte da lei da natureza todos os mundos serem habitados, porque Deus não criou nada para o nada. Então, falem um pouquinho para mim sobre como é que vocês têm conseguido comunicar para as pessoas que o espiritismo não é religião. Eu recentemente vi uma crítica de um antropólogo, ele dizendo que existem espiritismos. E esse antropólogo dizendo, eu estou sendo criticado pelos espíritas porque eu fico falando isso, dizendo que espiritismos. Bom, eu não concordo com o antropólogo porque ele está errando, inclusive, na antropologia científica dele. Porque ele só poderia falar de espiritismos se fossem várias doutrinas. Como é uma só, mas as práticas é que são adaptadas de acordo ao gosto, ao entendimento, à interpretação das pessoas, é uma só doutrina, então é um só espiritismo. O problema é a maneira como as pessoas leem, como as pessoas interpretam, como as pessoas analisam e aplicam o espiritismo. E, sobretudo, o problema é a visão superficial que se tem da doutrina espírita. Os estudos superficiais. Então, eu queria que vocês falassem dessas duas coisas. Por que tanta superficialidade no estudo da doutrina e por que nós ainda não conseguimos nos libertar dessa associação? E o argumento do antropólogo, sabe qual era? Ora, como é que o espiritismo não é uma religião se ele vai dizer que Jesus é o espírito mais puro que pisou a terra? Como é que o espiritismo não é uma religião se Allan Kardec pegou o evangelho e criou o evangelho segundo o espiritismo, elaborou o evangelho segundo o espiritismo? Me parece que o antropólogo não entendeu que Allan Kardec, na verdade, estava tirando Jesus de dentro da religião, separando Jesus da religião, tentando dizer para o mundo, não, Jesus não é religioso,
Ele não faz parte de um secto, de um partido, de uma seita, de um grupo. Ele é de todos. Ele é para todos. Então está aqui o evangelho dele, toda a parte moral. Kardec até discute isso. Está aqui toda a parte moral da doutrina. Porque se alguém quiser discutir sobre isso aqui, vai encontrar na própria moral algo que lhe contradiga no seu posicionamento fanático ou sectário. Então, ele falava da parte moral como sendo universal para todos os povos e todas as pessoas. Parece que Kardec tentou tirar Jesus de dentro da religião, mas muita gente pensou o seguinte: como o Espiritismo colocou Jesus para dentro do Espiritismo, então o Espiritismo se tornou também uma religião. Falem para mim sobre isso aí. Vamos manter a sequência, né? Carlinhos, João, e vamos em frente. Tá ótimo. Newton, eu lendo o Livro dos Espíritos, em algumas questões, os espíritos, ao responder Kardec, porque Kardec foi muito cirúrgico nas perguntas que ele fez aos espíritos. E teve um momento em que os espíritos chegaram e disseram: olha, é melhor vocês se entenderem com as palavras de vocês, tá? Com as palavras que se cria, o entendimento que se dão às palavras. E nesse quesito, eu acho que a gente precisa entender um pouco a questão da palavra religião, né? Aqui, como você muito bem colocou, né? Que Kardec quis tirar Jesus de dentro dessa religião, porque o Cristo, encarnado em Jesus, ele não deixou nenhuma, diz assim: olha, sejam cristãos, né? Sejam isso aqui, seja isso aqui e tal, que esse é o caminho. Não, ele não disse isso. Tá? Então, o próprio Kardec, ele tenta também, né? Eu acho que é na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1868, o Joãozinho sabe melhor aí, que o Joãozinho é danado nisso, ele respondeu a essa pergunta, né? Quando ele perguntou assim, perguntaram o que é o Espiritismo? O Espiritismo é religião? Kardec pegou e disse sim e não. Ele deu uma resposta quase dúbia, né? Sim e não. Ele não é, se você pegar pelo conceito que religião se encaminhou, de casta, de misticismo, de culto, né? Então, isso daí não é religião. Não é espiritismo. O espiritismo não é essa religião que diz que o entendimento nos dá atual dessa palavra. Mas é religião no sentido de laço, de unir, né? De ligar as pessoas dentro de um conhecimento filosófico, né? E aí tem a caridade como esse laço, né? A caridade que é representada pelo amor em movimento, e esse amor tem como base o respeito. Aí, nesse sentido, nós entendemos que o Espiritismo, como Kardec assim colocou na revista, né? Na revista lá de, se não me engano, 1868, 69, ele é religião nesse sentido. Então, a gente precisa se acertar. Uma outra questão também que eu vejo quando a gente começa a estudar, entender um pouco mais, estudar o Livro dos Espíritos, tem lá na lei de adoração, né? Que eu estou assim, na minha humilde conclusão que eu estou chegando. E aí até lanço aqui para vocês para a gente pensar. A questão de religiosidade, né? Tem lá na lei da adoração que a adoração a Deus é algo inato nosso. Nós trazemos. Não existe nenhum no mundo não existe nenhum povo incrédulo, que como ele diz lá no livro dos Espíritos, né? Trazemos no nosso interior isso. Então, religiosidade a gente confunde muito com a questão da lei de adoração. Porque eu trago eu sou a essência divina. Então, eu trago algum resquício disso. O que o levo, às vezes, aí confundo um pouco, é a questão do nosso orgulho, né? De nós não aceitarmos, queremos aceitarmos, chegarmos a um ponto que as religiões
muitas delas querem ser ponto de chegada, e não são ponto de chegada. O próprio Cristo, em Jesus, disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho que leva à verdade, que leva ao Pai. Então, é entendimento. A gente precisa se entender com as nossas palavras, né? Para a gente, tirando essas castas, né? Essas cascas que tem do que até chegou a nós e que nos envolveu, e aí o Espiritismo vem com essa luz, nos abrindo, derrubando os véus, os vários véus que nós temos, a gente vai ampliando e entendendo a mensagem do Cristo, né? A mensagem renovadora e reveladora que o Cristo nos traz com a sua boa nova, né? Lembrando que ele sempre disse: eu sou o caminho que leva à verdade, que leva ao Pai.